Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje nós temos um vídeo temático aqui no canal em que eu vou abordar algumas dicas de leitura para vocês inspiradas no Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado neste 5 de junho. Então bora comigo para o vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá para as dicas de leitura que eu trouxe hoje para vocês, inspiradas então nesta data celebrada no dia 5 de junho, que além de ser aniversário da minha irmã maravilhosa, também é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um assunto, gente, que está no nosso dia a dia, na nossa rotina, especialmente nós que nascemos ali na década de 80, 90, acho que toda a nossa vida é cercada por esses temas, essa preocupação que, afinal de contas, demorou e talvez não tenha vindo para grande parte da população mundial, mas a questão do meio ambiente, a questão do nosso planeta, né? Muita gente se enxerga separado da natureza, se enxerga fora disso, mas é claro que todos nós habitamos este espaço e, de certa maneira, estamos o destruindo, né? Então é preciso a gente repensar essa nossa relação, tanto na nossa rotina, mas também como um sistema mesmo, econômico, financeiro, cultural, social. Claro que é preciso uma mudança muito drástica, como a gente sabe, para que as coisas talvez tenham ainda uma segurança, um futuro tanto digno assim, né, para as próximas gerações. Mas certamente assim a gente vive uma questão assim muito tensa em relação a isso, né, nos últimos anos, principalmente com este governo que descuidou e atrapalhou, né, até inclusive essa área, né, que é a do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente, com os nossos habitats, né, que estão sendo sistematicamente destruídos. Então é um tema que assim eu sempre me preocupei, é um tema que me interessa. Enquanto eu era estudante de jornalismo, eu inclusive fui repórter e depois me tornei editora, enfim, num projeto ali de estudos. A gente produziu um jornal que era um jornal com notícias e temáticas ambientais. Enfim, por causa de tudo isso, né, e pela minha preocupação, e eu acho que é importante e interessante a gente pensar sobre, eu trouxe, claro, a literatura refletindo um pouco sobre a relação do ser humano com a natureza, com o meio ambiente. Eu selecionei aqui algumas dicas de livros diversos. Tem essa temática, às vezes não tão destacada ou não necessariamente sobre isso, porém, com certeza, todos eles têm aspectos que podem ser inspiradores ou trazer alguma reflexão para vocês em torno disso. Então, vamos lá. Eu vou começar... É difícil ter um vídeo no canal meu que não tenha a dica, né, de leitura do Drummond, mas a verdade é que trouxe aqui este livro do Drummond, que é Discurso de Primavera e Algumas Sombras, um livro de poesia do Drummond. E, gente, o Drummond, para quem nunca leu nada dele, para quem não sabe, o Drummond, ele foi um escritor, um poeta bastante preocupado com o meio ambiente. Desde a década de 40, 50, ele fala sobre isso, ele já aborda a preocupação com essa ideia de progresso que vai contra o ambiente, vai contra a natureza, vai contra a existência de não só da fauna e da flora, mas de populações que estão numa outra rotina, num outro tipo de sistema e de cultura. Então o Drummond ele está muito envolvido com isso, sempre criticando, por exemplo, a existência e a vinda de grandes mineradoras, né, para Minas Gerais. A princípio ele falou bastante disso, depois ele foi explorando mais e mais temas em torno desta relação bastante doentia, né, do homem com a natureza. E aí ele aborda diversas questões, tem até um poema dele que fala sobre a presença de uma espuma, né, numa cidade, um evento que acontece ainda hoje, né, por causa de lançamento de lixo industrial e de produtos de limpeza. É um olhar bastante crítico para o crescimento das cidades, esse crescimento desenfreado, essa falta de urbanização, de pensamento assim da construção de uma cidade mais sustentável, né? Então Drummond foi realmente um artista que se preocupou com este assunto, mesmo naquele momento assim anterior. Eu acho que as pessoas não falavam tanto sobre isso e ele então faz essas reflexões bastante até pessimistas, né, em relação a isso. Neste
livro aqui, então, Discurso de Primavera e Algumas Sombras, há vários poemas nessa temática. Por isso que eu trouxe ele como exemplo, mas se você ler a obra do Drummond como um todo, você encontrará, sem nenhuma dúvida, poemas que abordam este tratamento, né, do homem em relação ao meio ambiente, aos animais, em nome de algo que a gente chama progresso, modernização, põe o nome que quiser, mas a verdade é que é uma destruição mesmo. Enfim, é uma grande preocupação que a gente tem que olhar, a gente está destruindo onde a gente vive, para onde a gente vai, né? Então, assim, super indico esse livro aqui, umas reflexões interessantes. É claro que não são poemas só sobre isso, tá? Mas ele tem sim alguns poemas do Drummond sobre o assunto. Para não trazer assim, leiam a obra do Drummond como um todo, para vocês encontrarem, eu trouxe este exemplo aqui muito bacana. Então, este aqui é o primeiro autor, primeira dica de leitura. Na sequência, eu trouxe este livro aqui, que é Um Viejo que Leía Novelas de Amor, do Luis Sepúlveda, que é um autor chileno. Inclusive, eu indiquei este livro aqui em outro vídeo que talvez saiu ou talvez vai sair este mês no canal, sobre outro assunto, mas eu fiquei muito feliz de trazê-lo novamente, né, porque eu nunca tinha falado deste livro aqui no canal. Foi um livro que eu li há muitos anos, já faz assim uns 8 anos que eu li, mas que me marcou muito. Traz uma relação de uma protagonista à terra, com a natureza, e principalmente nessa região amazônica, né? Então, ele já estava naquele momento ali falando sobre isso também, preocupado, né? Enfim, nesta nota do autor, este livro está em espanhol, tá, gente? Eu vou fazer uma tradução rápida aqui na hora, mas ele fala que este romance estava saindo e sendo lido pelos jurados lá em Oviedo, pelos jurados do Prêmio Tigre Juan, a muitos quilômetros de distância, enquanto estes jurados liam, acontecia o assassinato, né? Por um bando armado e pago, né, por outros, ele fala, outros criminosos maiores, bem mais vestidos, dizendo levar o progresso. Esse bando terminava com a vida, né? Acabava com a vida de um dos defensores maiores da Amazônia e uma das figuras mais destacadas, né, e mais importantes do movimento ecológico universal. Então ele fala: este romance não chegará nunca às suas mãos, Chico Mendes, né? Querido amigo de poucas palavras e muitas ações, mas o prêmio Tigre Juan é também seu, de todos aqueles que continuarão seu caminho, o nosso caminho coletivo em defesa deste que é o único mundo que temos. Então é bem bonito, eu fiquei muito emocionada na época, quando eu li, fui ler de novo naquele outro vídeo, me emocionei e emociono agora, porque a gente sabe, né, a questão toda é muito tensa no Brasil, de disputa territorial, garimpeiros, grandes fazendeiros, poderosos, homens que vestem terno e gravata, que matam, né, assim, tantas pessoas, assim, que a gente acompanha, um pouco que a gente sabe. É um absurdo, é uma injustiça, é algo, assim, horroroso da nossa história e que acontece já desde sempre, né? Desde que começaram a chamar esse país de Brasil, essa nova terra, né, entre aspas. E aí aqui neste romance ele retrata então essa protagonista, é muito descritivo, né, e a gente vai capturando este ambiente todo, das pessoas, os problemas. Fiquei bastante emocionada na época que eu li, é um livro muito bonito também, muito poético, assim. Fica aqui a dica para vocês, lembrando que eu vou deixar os links ali abaixo, né, no box de descrição, para se você quiser se interessar e comprar, né, você pode comprar por estes links que eu deixo, que são links comissionados, né, que me ajudam aqui com a produção do canal. Então, vamos lá, né, o próximo livro que eu trouxe é deste autor que eu amo de paixão, Marco Tully Costa. Este que é um livro infanto-juvenil. Nós, adultos, né, nós, seres humanos crescidinhos, também podemos ler esse livro aqui, que foi publicado na década de 80, mas que é extremamente atual. A gente encontra aqui esse ser mágico, né, esse mago que tem esses poderes. Não vou contar para não estragar, mas de certa maneira, por essa preocupação com o crescimento desenfreado da cidade, com essa relação um tanto doentia, né, das pessoas com a tecnologia, com a TV. O mágico, o desinventor, desinventa o avião, desinventa o carro, vai desinventando, tentando de certa maneira salvar o meio ambiente, né? Mas também salvar a sociedade, né? É uma reflexão que, claro, que eu não vejo que
que são separadas, são reflexões que são unidas. A gente não tem como pensar uma sociedade sem pensar o meio ambiente. Eu acho que isso é totalmente maluco mesmo, pensar que isso são coisas separadas. Então, esse olhar, assim, e de certa maneira traz, né, uma esperança, traz, assim, algo de positivo disso, desse aprendizado que o mago tem com as crianças e vice-versa, e a gente não deixa de pensar sobre a natureza e sobre a nossa, né, relação também com a tecnologia e com todo esse sistema em que a gente vive, né? Capitalista selvagem. Enfim, é isso. O próximo livro que eu trouxe, ele já é um livro que não tem um olhar tão crítico, não tem essa intenção de abordar a problemática, né, do meio ambiente, como esses outros três, que são, assim, realmente os livros que, nesse sentido, têm mais uma pegada um pouco mais crítica e reflexiva, mas é um livro, assim, tão bonito e que tem, assim, uma presença tão forte dessa relação mais fluida e saudável, né, com a natureza, com os animais, com as plantas e tudo mais. Então, eu quis trazer, até porque, para mim, este poeta, ele é extremamente ligado a essa ideia, assim, de estar mais conectado de maneira mais bonita e mais fluida com a natureza, e até pelo título a gente já é levado a esse lugar, assim, né? Que é Menino do Mato, do Manoel de Barros. Adoro Manoel de Barros, já falei sobre esse livro aqui no canal, então dê uma conferida lá. É um livro gostoso, traz essa relação, né? Um tanto, eu acho que ideal pra gente em relação ao meio ambiente, enfim. Então, é muito bonito e eu não gosto de perder oportunidades de indicar aqui autores nacionais, poesia para vocês. Então, fica aqui essa dica do Manoel de Barros, incrível, muito gostoso esse livro, gente, é delicioso, sério, tipo, leiam mesmo, é muito bom. E por fim, gente, esse aqui é uma menção honrosa, eu vou citar porque eu sei que trata disso, e eu acho bacana trazê-lo, mas eu ainda não o li. Então, eu não gosto, né, de indicar coisas que eu não leio, mas eu tenho, assim, a convicção de ser importante falar sobre este livro, então vou deixar aqui a indicação para vocês já. Com certeza é um livro que, dentro desse tema, é uma referência, né, que é Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. É difícil, né? Ela é uma autora super premiada, Nobel, papapá, né, e muito consagrada no mundo todo. Então, aqui na quarta capa, só para vocês saberem, diz assim que neste romance noir e subversivo, Janina Ducheiko narra os acontecimentos que envolveram o desaparecimento de seus cachorros, né, que é a narradora, personagem principal. Excêntrica, ela sempre pareceu preferir a companhia de animais à das pessoas. Também obcecada pelos versos do visionário poeta inglês William Blake. Quando membros de um clube de caça local são encontrados mortos, Ducheiko se envolve na investigação. O que vem a seguir é uma montanha-russa de acontecimentos tão profunda quanto impressionante. Sobre os Ossos dos Mortos é também uma meditação sobre a falta de respeito do homem pela natureza. Então, tudo a ver aí com o tema, e finalizo com esta dica, o vídeo de hoje, temático Dia Mundial do Meio Ambiente. Gente, me digam ali nos comentários se vocês já conheciam estes livros, se vocês ficaram interessados, qual te chamou mais atenção, e é claro, por favor, me indiquem também leituras com essa temática, que eu acho que é sempre importante a gente abordar, ler e saber mais sobre. E claro, né, gente, e assim ir mudando os nossos hábitos, no pouco que a gente pode ajudar, é bom a gente sempre fazer. Sejamos, por favor, cidadãos conscientes, né? Isso é muito importante. E a literatura, como sempre, aborda, reflete, pensa e retrata tudo isso que a gente vive. E é isso então, gente. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!